Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de radiologia, agora contemplando o módulo básico de neuroradiologia. No caso, esse módulo, pessoal, vai ser dividido em três postagens, ou seja, três videoaulas, onde eu vou estar abordando principalmente as lesões neuroradiológicas básicas em duas aulas, parte 1 e parte 2, e uma aula sobre neuroradiologia básica fisiológica. Eu não vou estar aqui falando sobre a neuroanatomia aplicada, ou seja, as vascularizações, irrigações e drenagens, muito menos algumas estruturas mais complexas na neuroanatomia, mas eu vou estar falando aqui dos componentes mais básicos e fisiológicos que você pode encontrar no exame de imagem e que você tem que estar atento para não confundir essa fisiologia com alguma lesão, porque elas podem até se parecer muito e muitas pessoas confundem. Vale ressaltar que esse vídeo é um oferecimento da Liga Acadêmica de Diagnóstico da Paraíba, a LADPB, e do blog A Radiologia e seus Tons de Cinza. Então, os aspectos gerais. Nós temos que ter em mente, pessoal, sempre que pegamos uma tomografia, uma ressonância, ou até mesmo um ultrassom, dos métodos de imagem que são principalmente utilizados. Como eu já tinha mencionado ainda agora, nós temos a ressonância e a tomografia bem mais em alta do que o ultrassom, mas o ultrassom também faz parte. E, bem, inicialmente, pessoal, a gente tem que ter noção das alterações que o encéfalo sofre conforme o tempo vai passando. A gente chama isso de alterações fisiológicas. E junto com essas alterações fisiológicas, nós temos as calcificações fisiológicas. Eu acredito que esse seja o ponto mais forte da aula, as calcificações, porque muitos exames de imagem apresentam calcificações fisiológicas e alguns estudantes se confundem muito com lesões, lesões bestas. Bem, as alterações fisiológicas, as calcificações, a idade cerebral, para que nós tenhamos noção de se aquele paciente possui alguma atrofia, algum grau de atrofia ou algo do tipo. As lesões que são espontaneamente hiperdensas na tomografia, a gente tem que ver também. Mas nesse ponto, eu acredito que se você prestou bem atenção na videoaula número 1, que é sobre introdução e explanação dos raios-x, tomografia, ressonância e ultrassom, você vai estar bem ligado nessa parte. Eu vou estar só sedimentando e ajudando você a fixar mais o conteúdo. E o mecanismo de realce pelo contraste, que já foi abordado na videoaula 2, mas que a gente vai estar falando aqui também, para realçar novamente o aprendizado. Principalmente, a gente tem que avaliar o encéfalo sobre vários exames de imagem, mas sem dúvida nenhuma, o primeiro método que possibilitou a gente visualizar o encéfalo de maneira bem clara e objetiva foi a tomografia computadorizada. Isso foi um marco para a neuroradiologia, especialmente porque ela permite uma boa diferenciação da substância branca e substância cinzenta. Ou seja, você tem como observar algumas estruturas encefálicas e você pode achar algumas lesões mais grosseiras, assim, que antigamente você nem conseguia ver porque você tinha uma abordagem só pelo raio-x e raio-x não vê encéfalo, raio-x vê só osso. Então, basicamente ela trabalha com janelas, como eu já tinha mencionado. No caso da neuroradiologia, ela trabalha com janelas ósseas e janelas de partes moles, ou janelas cerebrais. E as densidades, como a escala de Hounsfield. Mas, assim, pessoal, não é porque ela permite uma boa diferenciação da substância branca e substância cinzenta que ela obrigatoriamente vá fazer com que você observe bem a neuroanatomia local. E até aqui fica bem claro. Você observa nas duas tomografias que eu estou mostrando aqui, que você consegue perceber, pela diferença de densidade, a substância branca e a substância cinzenta. Mas você não consegue visualizar aqui muito bem algumas estruturas. Conforme vai passando o tempo, vocês vão estudando radiologia, vocês vão percebendo que esse corte está a nível de gânglios da base, onde você pode visualizar o que? Cabeça do núcleo caudado, núcleo lentiforme putamen, mais aqui à direita, e você pode observar mais também aqui embaixo o tálamo. Aqui não está tão visível, mas eu vou estar mostrando na ressonância e vocês vão ver como que a diferença é grande da ressonância para a tomografia. Então, basicamente você tem o sistema ventricular aqui também, onde ele é bem visualizável na tomografia, mas o líquido ele é hipodenso. E nessa aqui, essa tomografia fica bem mais clara a diferença da substância branca e substância cinzenta. Então, essa é a janela de partes moles ou janela cerebral. Aqui é a janela de partes ósseas, ou janela óssea, como você queira chamar, onde a gente observa o que? Para avaliar bem a estrutura óssea. Eu já tinha mencionado isso também na videoaula número 1,
onde você pode estar usando a janela óssea para várias coisas, principalmente para traumatismo crânioencefálico. Bem, a ressonância magnética ela possibilita uma melhor visualização encefálica em relação à tomografia. Mas em compensação, ela é bem mais demorada, ou seja, os pulsos magnéticos, a depender da técnica que você vai usar, que não cabe aqui dizer quais são, mas ela demora mais do que a tomografia. E ela é bem mais cara. É por isso que nem em todos os lugares que a gente vai trabalhar, a gente pode se dar o luxo de ter uma ressonância. Ela é muito, muito cara mesmo. Então, basicamente, a gente tem que se virar com a tomografia na maioria das vezes. Às vezes nem tomografia tem. Mas, quando eu falei na videoaula 1 que a ressonância magnética ela é padrão ouro para muitas áreas do corpo, o que é que eu quis dizer? Eu quis dizer que ela é padrão ouro para neuroradiologia e para radiologia musculoesquelética. Se você tiver uma ressonância magnética e você não tiver um paciente com tantas comorbidades assim, por exemplo, o paciente teve uma convulsão, primeira convulsão, por exemplo, ele nunca convulsionou, aí você não vai botar na ressonância porque vai demorar muito, mas se o paciente tiver um histórico aceitável que permita você utilizar a ressonância, e você tiver ressonância e tiver tomografia, você nem precisa pensar. Joga o cara na ressonância para fazer o exame. Não precisa nem pensar. Então, como a gente já sabe, ele trabalha com ponderações e intensidades. No caso, na nomenclatura, hiperintenso, hipointenso e isointenso. Eu vou estar falando também das principais ponderações que a gente utiliza na neuroradiologia. Eu estou falando das principais e eu vou explicar cada uma delas. Porém, não são as únicas, pessoal. A gente tem infinidade de ponderações e de combinações de tempo de eco e de repetição. Então, eu não vou estar querendo aqui nessa abordagem inicial básica que vocês saquem tudo de neuroradiologia, até porque seria bem complicado disso. Então, basicamente, a gente tem as duas principais, as velhas conhecidas de vocês, que é T1 e T2. Então, basicamente, a esquerda aqui T1 e a direita aqui T2. A principal característica de T1 é que o líquor ele é hipointenso, ou seja, a água é hipointensa. Já em T2 é hiperintensa. Vocês aqui, pessoal, percebem que o grau de visualização do encéfalo é muito maior que na tomografia. Então você consegue bem visualizar aqui a cabeça do núcleo caudado, núcleo lentiforme putamen e aqui o tálamo. Você consegue visualizar bem. E qual é a importância disso? A importância de cada ponderação dessa é que, como eu já tinha mencionado, as lesões podem se mostrar com diferentes sinais nelas. Isso é importante porque quando a gente está diante de algum tipo de lesão, algum tipo de tumor, esse tumor, essa lesão vai exibir vários sinais em várias ponderações diferentes. Isso dá para triar muito bem o diagnóstico pelo radiologista. Então, basicamente, a gente tem o líquor hipointenso, em T1, ou a água hipointensa, e em T2 hiperintensa. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem o flare. O que é o flare? Flare é uma sigla em inglês que basicamente quer dizer o que para a gente? Quer dizer que o método ou a técnica de aquisição dessa imagem pelos pulsos magnéticos vai fazer o que nessa ressonância? Eu vou pegar essa ressonância e vou suprimir o sinal do líquor. Ou seja, vocês percebam que a diferença básica de T2 por flare é que o líquor ele é hipointenso. E pronto. E Marcelo, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que reações inflamatórias ou reações lesões que sejam bem hidratadas, contenham muita água, ou seja, que tenham edema e tudo mais, ou reações até inflamatórias, autoimunes bem fortes, ela em flare vai se mostrar hiperintensa. Ou seja, ela pega esse sinal da água que está aderida à lesão e intensifica para você. Mas em compensação, ela vai apagar o sinal desse líquor dentro do sistema ventricular. Então isso é muito bom porque você tem o quê? Você tem um líquor hipointenso, tranquilo, mas as lesões vão estar hiperintensas se conter água. No caso, aquela água ligada à proteína, não a água livre. A água livre em si, no caso do sistema ventricular, o flare, ele vai dar conta para que você não confunda com reações inflamatórias. Aí você pode se perguntar, Marcelo, tudo bem, eu entendi tudo até agora, mas como que eu vou diferenciar o flare de T1? Aí, por que você está me perguntando isso, Marcelo? Por quê? Porque T1 e flare, eles possuem hipointensidade por líquor, pessoal.
Aí se eu colocar um exame ponderado em T1 e ponderado em FLE, quem é quem? Tá vendo como essa dúvida é muito comum? Inclusive foi uma dúvida que eu tive por muito tempo. E que todos os alunos têm. Todos, assim, praticamente todos. Então eu vou dar uma dica que eu observei e fui pesquisar, que a substância branca em T1, ela continua branquinha, ela continua clarinha. Mas em FLE ela fica enegrecida. Isso é uma dica, não quer dizer que seja em 100% dos casos, porque vai depender de máquina para máquina, enfim. Mas o normal é que aconteça isso, certo? Isso é uma dica, não levem isso como uma regra suprema, mas é uma dica para você diferenciar bem essas ponderações. E aqui essa ponderação, que parece muito com o FLE, mas é diferente. Por quê? Repare que o FLE, ele tem o quê? Você tem um halo hipointenso, que é o do crânio. Afinal, a gente sabe que o cálcio ele tem hipointensidade na ressonância. E você tem a pele e tudo mais aqui hiperintenso. Ou seja, você tem um pequeno halo hiperintenso com a calota craniana que é hipointensa. Beleza, né? Gravaram essa imagem. Agora, olhem para cá. Você não tem, basicamente, aquele halo hiperintenso. Você vê tudo preto. A única coisa que você consegue visualizar, pessoal, é o encéfalo. E ponto. Que ponderação é essa? É a ponderação chamada ponderação em difusão. Marcelo, o que significa dizer ponderação em difusão? Significa dizer que, basicamente, essa ponderação ela vai captar alterações na difusão normal do encéfalo. Como assim? Se você lembra do ensino médio e de difusão, sabe que difusão é a passagem da água de um meio para outro. Assim, é o movimento da água, o movimento browniano. A gente também chama assim, movimento da água, movimento de difusão, movimento browniano. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma isquemia, que eu tenho uma restrição à difusão, ou seja, eu tenho uma restrição de água, ou eu tenho um edema naquela área, você vai estar visualizando o quê? Uma restrição de difusão. Isso, no caso, vai se transparecer como? Como uma hiperintensidade em difusão. Ou seja, quando eu estou diante de uma ponderação em difusão, que ela está hiperintensa, eu posso afirmar que ali tem uma restrição de difusão. E por que isso é importante, Marcelo? Porque muitas lesões e até tumores, ou até mesmo inflamações do sistema nervoso, podem te auxiliar quando, a difusão pode te auxiliar a fechar o diagnóstico. Eu vou dar só um exemplo besta. Um paciente está com um abscesso cerebral. Aí você vai lá, aplica contraste, você tem um realce básico e tal, mas o abscesso ele pode se parecer com muitas outras doenças, especialmente com patologias desmielinizantes, ele pode parecer muito. Então, como que você faz um diagnóstico diferencial? Você utiliza a ponderação e difusão. Como o abscesso cerebral ele nada mais é do que uma massa fluida liquefeita, ele vai brilhar, que nem uma lâmpada, vai acender. Então, você observa muito bem o abscesso cerebral hiperintenso na ponderação e difusão. E essa ponderação de difusão, pessoal, ela é padrão ouro para AVC isquêmico. Quando eu passo 2 a 2 horas e meia do evento isquêmico, do ictus praticamente, você consegue visualizar muito bem na ponderação e difusão. Diferente da tomografia, que você ia precisar demorar umas 6 a 7 horas para ver, isso varia. Mas estão vendo como a diferença é gigantesca da tomografia para a ressonância? Aqui, pessoal, eu posso fechar meu diagnóstico com várias ponderações diferentes. Mas o problema é que ela é bem mais cara que a tomografia. Então a gente viu quais são as principais ponderações na ressonância, na neuroradiologia. A gente tem T1, T2, FLE e difusão. Existem outras? Existem. Mas eu não vou estar mostrando aqui agora, porque não é meu intuito. O que eu posso adiantar para vocês é que existe uma ponderação chamada gradiente eco, que é visualizável para substâncias paramagnéticas. Ou seja, quando eu utilizo a ponderação do gradiente eco, eu posso visualizar a hemosiderina e posso visualizar também o cálcio, ou seja, eu posso utilizar a ponderação em gradiente eco para hemorragias e para calcificações, mas eu não vou estar mostrando essa imagem aqui, é só a título de curiosidade para vocês, tá bom? Então vamos passar adiante. A ultrassonografia, depende muito do médico, obviamente, vai ter que ter uma boa técnica, mas pior ainda, pessoal, porque ela tem um acesso limitado por conta do crânio, da calcificação do crânio. Ou seja, lembra que eu falei na videoaula 1 que a ultrassonografia é bem utilizada para RNs que possuem a fontanela aberta, mas nesse caso aqui, pessoal, no adulto ela não é utilizada, já que é feita com o auxílio das fontanelas.
O bom da ultrassonografia é que não necessariamente você precisa que o paciente vá se deslocar até um setor específico. Às vezes a pessoa está no hospital e aí, vamos fazer uma tomografia? Vamos. Aí leva você para o setor de radiologia para você fazer a tomografia. Ou então a ressonância é a mesma coisa. A ultrassonografia não, você pode levar no carrinho e fazer no leito do paciente mesmo. Não tem esse incômodo não. Então, vocês observam a figura A, onde eu tenho uma lesão apontada pela seta preta hiperecóica e que nos exames de imagem adicionais você consegue visualizar a mesma lesão. Aqui também você consegue observar mais lesões que você consegue ver pela ultrassonografia. Mas aqui embaixo você observa o que? Uma dilatação ventricular. Então a ultrassonografia pode ser utilizada muito para esse quesito de dilatação ventricular, onde você observa essa dilatação e pode fechar um diagnóstico de hidrocefalia e etc.